Para mim tinha o culto da manhã e logo a escola dominical. Mas foi bom a ceia. Foi uma boa surpresa. Né? Foi bom. Amém. Nós falamos na mensagem que Deus colocou na nossa boca uma espada, que é a sua palavra. A gente poderia aqui nessa escola dominical citar vários temas. Vamos estudar sobre o quê? Sobre santificação, vamos estudar um pouco sobre escatologia, vamos estudar. Vamos deixar essas gias um pouco de lado, não é? Vamos falar mais um pouquinho dessa espada. Como tudo começou. Vamos entrar por aí. Para isso, eu queria que você abrisse aí em segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. 1 Pedro 20 e 21. Estão com fome? Já está com fome? Nem só de pão viverá, hein? Então a gente pode ir até às 3 horas da tarde. Tá bom. Então vamos lá. Então 1 Pedro ele diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, segundo Pedro, ok? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, Pedro já está trazendo algo para nós, que a Bíblia, a revelação do Senhor, não vem de particular interpretação, iluminação, mas é algo dado pelo Senhor. Porque diz aí, porque homens santos falaram da parte o quê? De Deus. Não é? Então, tudo que foi escrito, tudo que está escrito na Bíblia, não foi por vontade humana, mas foi uma revelação direta do Senhor. Tá certo? Então, eles falaram da parte de Deus. Então, os 66 livros que nós temos na Bíblia, 39 no Antigo Testamento. Eu gosto da expressão, tá? Minha, tá? Antigo Testamento. Vamos ler o Velho Testamento. A palavra do Senhor nunca fica velha, ela se renova a cada manhã, amém? Então, eu prefiro falar Antigo Testamento. Então, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tudo isso foi dado por quem? Pelo Senhor. Se você olhar os profetas nunca vão dizer que eles estão escrevendo. Você pode ver isso nos profetas maiores e menores. Os profetas maiores, a saber, Isaías, Jeremias, Daniel, quem mais? São 4. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, são chamados o quê? Profetas maiores. Por que profetas maiores? Os irmãos sabem? Porque escreveram muito. São livros que tem lá 60 capítulos, 50 capítulos. E os profetas menores? Não é porque eles eram baixinhos, não. Menor porque escreveram um pouco. Aí você tem lá Amós, Abacuque, Joel, e por aí vai, Sofonias, enfim. E todos esses profetas, quando eles escrevem,
Ele não diz que foram eles, ele diz assim: assim veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Pode ver, toda a expressão é assim: assim diz o Senhor. Malaquias, por exemplo, quando ele vai falar a respeito do dízimo na casa do Senhor, Malaquias está sempre dizendo: assim diz o Senhor, assim diz, gente, não é eu que estou dizendo não, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então, por isso que Pedro diz assim: nenhuma profecia, nenhuma palavra veio de particular vontade humana, mas homens separados da parte de Deus. 40 autores escreveram esse livro. Esse livro levou cerca de 1.600 anos para ficar pronto. Detalhe, hein? 40 homens escreveram a Bíblia. Muitos escritos começaram na Mesopotâmia e foram terminar em Roma. 1500 a.C. e ano 95 depois de Jesus. Aí já encerra ali com os evangelhos. 40 homens. Esses 40 homens, querido, não se reuniram em uma assembleia lá na igreja para começar a escrever, não. Homens que viveram em época diferente, anos diferentes, não é? Intervalo de mais de 200 anos, um com o outro, não se conheceram, não se viram, mas o Espírito Santo foi dirigindo todos esses autores e há um sincronismo perfeito com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, provando que a Bíblia é a palavra de Deus. Moisés escreve o Gênesis, João encerra com o Apocalipse. Moisés é como se já estivesse vendo João lá, e João nunca discordou daquilo que Moisés escreveu. Ou seja, durante esses 1.600 anos, o Espírito Santo foi dirigindo tudo isso, 40 homens escrevendo, e hoje nós temos aqui em nossas mãos essa espada maravilhosa que é a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro, presta atenção nisso, a Bíblia é o único livro que a cópia está aqui na mão do presbítero, a cópia está na mão da irmã, na mão da irmã, a cópia está em nossas mãos, mas o original está no céu. Porque o Salmo 119 diz assim: para sempre no céu estará firmada a tua palavra. Amém? Então é o único livro, a cópia está aqui, mas o original está lá em cima, porque o autor é o Espírito Santo de Deus. Amém? Trazendo outras curiosidades a respeito desse livro. Quando eu falei, foi escrito na Mesopotâmia, e também escrito em Roma, Espanha, anos depois. Quando a gente fala Mesopotâmia, a gente está falando hoje, o que seria a Mesopotâmia hoje? Nada mais é do que o Iraque. Porque o nome Mesopotâmia significa entre os rios. Então, entre o rio Tigres e Eufrates, existe uma porção de terra. E naquela porção de terra, ali era a terra de Ur dos Caldeus, casa de Abraão. Abraão nasceu ali, começou ali. Ali é visto como o berço da humanidade. Se a gente fosse dizer aonde ficava o Éden era uma região, e nessa região chamada Éden, foi feito o quê? Um jardim, e nesse jardim Deus colocou o quê? O primeiro casal, Adão e Eva, não é? Nessa região, Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, que nada mais é hoje, não é? Em 2020, o Iraque e o Kuwait, ou Kuwait, não é? Conforme muitos falam. Então, está lá. Então, tudo começou ali. O material usado para escrever esse livro maravilhoso, foi usado cerâmica, foi usado pedra, argila e cera. Isso aí para os primórdios, né? Os primeiros que começaram a confeccionar as escrituras.
E o primeiro autor a receber a ordem para escrever e ficar para nós hoje aqui, congregacionais, hoje estudando, a primeira ordem dada para registrar as escrituras foi dada a Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. É a primeira menção que é feita nas escrituras para registrar. O primeiro autor sagrado, para registrar as escrituras, foi dada aí a Moisés. Êxodo 17, 14. Quem achou, lê bem alto aí. Então, obrigado, minha irmã. Deus está falando, Moisés, escreve aí, para que isso fique para um memorial eterno. E Moisés então começa a relatar. A gente só entende a história da criação por causa de Moisés, essa revelação que foi dada. Mesmo a gente crendo no criacionismo, não é? Que Deus criou todas as coisas, tem gente dizendo que o homem veio do macaco. Não é? O evolucionismo diz que você veio, Darwin, né? Está dizendo que você veio lá do macaco. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus o quê? É criador de todas essas coisas. Então, a primeira ordem para registrar foi dada a quem? A Moisés. E Moisés então começa a escrever. Moisés ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então Moisés aí, né, começa a relatar. É claro que muita coisa que Moisés escreveu foi transmitida de forma oral, ou seja, porque ele conhecia a história. Então Deus não falou diretamente, ou seja, oralmente aquela notícia foi passando, né, de pai para filho, e Moisés então foi registrando algumas coisas, né, Deus falava o quê? Diretamente com ele, como esse texto que nós lemos, escreve para que isso fique o quê? Em memorial eterno. Então, Moisés começa aí a escrever. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. O hebraico é a escrita do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, não é? Então, o hebraico era a língua falada do povo de Israel, não é? Lá no Antigo Testamento. E o hebraico era uma língua assim muito difícil também para se entender, para escrever. Por quê? Porque o hebraico não tem vogal, o hebraico só tem consoante. Como é que você vai ler uma palavra sem vogal? As nossas vogais, A, E, I, O, U. Toda palavra tem que ter uma vogal, não é isso? Todo nome aqui, se não tiver vogal, a gente não consegue ler. O hebraico não tinha vogal, mas foi criado umas vogais para entender esse hebraico. Tudo isso para a palavra chegar até nós hoje. As traduções. E quem criou as vogais para o hebraico foram uns judeus, né, estudiosos, chamados, não é, maçoretas ou maçoretas, não é? Os maçoretas então criaram as vogais para o hebraico, colocando sinais para a palavra ter o quê? O som. Assim conforme a gente coloca lá, tem A, An, né, E, lá também eles fizeram isso, criaram uns sinais, não é? Para que a palavra fosse o quê? O hebraico fosse entendido e todos que pegassem a palavra, lesse, entendesse que aquilo ali era uma revelação direta do Senhor. Então, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. Tem muitas palavras do Antigo Testamento que para nós hoje, nós não temos uma palavra em português para entender. Então, João Ferreira de Almeida, ele coloca
uma expressão que se aproxima daquele sentimento de Deus. Quer ver uma do Antigo Testamento? Quando um homem peca, está escrito assim: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Que Deus é esse que se arrepende das coisas? Não é estranho? E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Agora eu pergunto, será que Deus se arrependeu mesmo? É, meu licenciado? Não é? Hã? Não é? Então é o quê? Existe uma palavra hebraica ali que não tem tradução. Aí João, o que ele faz? João Ferreira de Almeida, na tradução, língua portuguesa, ele vai dizer assim, olha, vou colocar essa palavra que se aproxima, não é, da dor que Deus sentiu, dor entre aspas, que Deus sentiu em ver a sua criação o que? Em pecado. Então Deus, na verdade Deus o que? Não se arrependeu. No Novo Testamento nós também temos uma expressão que a gente fala aqui, que é o versículo que todo mundo conhece de cor e salteado, que também a gente não tem uma palavra para expressar isso, porque o português não conseguiu achar, não é? Quer ver uma coisa? Se sumisse todos os livros do Novo Testamento e ficasse só esse versículo ali, está a síntese de todo o Novo Testamento. E a síntese é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão, tal maneira, não tem uma tradução para ela, ou seja, o amor é tão grande, que o tradutor na língua portuguesa, eu vou botar um tal maneira aqui, porque a língua grega aqui, eu não sei o que isso significa. É tipo assim, como é que você chegou hoje aqui na igreja? Eu cheguei aqui de tal maneira, eu não sei, mas estou aqui. Não tem como explicar, mas estou aqui. Entendeu? Então, essas são umas curiosidades. Então a Bíblia, esse livro, essa espada que nós aprendemos hoje, foi escrita, foi essa língua que Deus falou a Moisés quando ele recebe a tábua da lei, os 10 mandamentos, escrito lá em hebraico. Quando chega no ano 722 antes de Cristo, a língua hebraica ela se perde. Ou seja, até o ano 722, o povo de Israel ainda falava hebraico. Quando chega no ano 722 antes de Cristo, a língua hebraica, a nova geração não conhecia mais o hebraico, não falavam mais hebraico. Por quê? Porque Alexandre, o grande rei da Macedônia, que foi um dos maiores conquistadores da história da humanidade, Alexandre ele estendeu o seu império da Macedônia, que hoje é Kosovo, da Macedônia até a Índia. Alexandre dominou o Egito, dominou Israel, tudo que você possa imaginar. Se você pegar o mapa lá da antiga Europa, a parte da Ásia, tudo era, por isso que ele recebeu o nome de Alexandre o Grande. As crianças veem muito isso na história, né? Alexandre o Grande. Alexandre, ele foi aluno de um grande filósofo chamado Aristóteles. E sendo aluno de Aristóteles, Alexandre ele aprendeu política, medicina, aprendeu geografia, aprendeu as artes da guerra, enfim, foi um grande conquistador. Então o que Alexandre fez? À medida que ele ia aumentando o seu império, então ele chegou aqui em Lindo Parque. Aqui em Lindo Parque, todo mundo aqui fala hebraico, mas quando Alexandre chegou, ele nos obrigou a falar a cultura helênica, ou seja, a partir de hoje vocês não vão aprender mais hebraico não, vocês vão falar grego, porque ele começou a preservar o grego, e com isso a língua hebraica, ela foi o quê? Morrendo, se apagando, porque os nossos filhos, quando nasciam na região que Alexandre havia dominado, a ordem era, vai falar grego, não hebraico.
Com isso, a língua do Antigo Testamento foi o quê? Se perdendo, se perdendo, se perdendo, porque todo mundo estava falando o quê? Grego. Então, hebraico, ninguém falava mais. Mas a Bíblia foi escrita em hebraico. Quando chega no ano 287 depois de Cristo, antes de Cristo, Alexandre já havia morrido e Alexandre morreu muito novo. Diz a história que ele morreu 30 e poucos anos. Fez uma grande festa na sua cidade chamada de Alexandria, que fica no Egito. Naquela noite ele bebeu muito, dormiu, mas antes de dormir ele dormiu, mas ele já foi dormir com uma febre muito forte, teve uma febre muito forte, diz a história, e ele veio a falecer. Quem assume o poder agora nessas regiões são os Ptolomeus. Ptolomeu I, Ptolomeu II. E o Ptolomeu II, Alexandre deixou um grande legado em Alexandria. Qual foi o grande legado que Alexandre, esse conquistador, deixou? Ele deixou a maior biblioteca do antigo mundo. Nenhum país da face da terra tinha uma biblioteca com tanto volume conforme Alexandre deixou na cidade de Alexandria, que leva o seu nome. Só que tem que nessa biblioteca, o desejo de Ptolomeu, que já governava, um livro de cada país da face da terra, de cada nação, eu quero colocar aí. E nessa busca de colocar esses livros, pessoal, olha, está faltando um livro aí que os antigos falavam que ninguém fala mais. O que é, Ptolomeu? Está faltando aí o livro dos judeus. O livro dos judeus não está aqui, que é matar o de Torá. É o Antigo Testamento, a Bíblia. Mas renasce a palavra de novo. A palavra estava praticamente morta, esquecida, porque uma língua abafou essa palavra, mas o Espírito Santo toca no coração de Ptolomeu II e diz assim: vamos colocar um livro que está faltando na nossa biblioteca. Qual é esse livro? É o livro dos judeus. Alguém sabe ler? Não. Então vai lá em Jerusalém, pega 70 sábios e traz para cá, vamos colocar aqui em Alexandria, para eles traduzirem esse livro. Então a primeira tradução, ou seja, é chamada da Septuaginta. Alguém já ouviu falar em Septuaginta? Marquinhos não vale. Septuaginta, a tradução dos 70. Levaram 70 judeus, anciões, para Alexandria, querida, e diz a história que eles fizeram a tradução em 72 dias, por isso que é chamado da tradução da Septuaginta. Traduziram o hebraico para o grego, e quando traduziram a lei, o Pentateuco, o livro foi lido em praça pública, e diz o historiador que muitos judeus, conhecendo a história, conhecendo aquilo que os pais falavam, mas não sabia como havia acontecido, agora a palavra estava sendo revelada, e em gratidão a Ptolomeu, muitos judeus voluntariamente se alistaram no seu exército para crescer mais ainda o exército, em gratidão, porque estava ouvindo o quê? A palavra do Senhor que foi revelada aos seus pais, os judeus. É palavra de Deus ou não é? Está entendendo? Começa, vem os impérios, abafam a palavra, mas Deus levanta um homem, Ptolomeu Filadelfo II, se temos que fazer essa tradução. E foi feita então a tradução do hebraico para o grego. No Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, chamado grego koiné. Por que o grego koiné? Um grego do povão, não é um grego clássico, mas palavra que todo mundo entendia, não é? Então, essa foi a tradução. Eu falei que a Bíblia tem 66 livros, mas a Igreja Católica, a sua Bíblia tem 73.
tem 7 livros a mais. Por que tem esses 7 livros a mais na Igreja Católica? A Bíblia da Igreja Católica é igualzinha a nossa, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. É a mesma coisa, só que tem que no Antigo Testamento eles acrescentaram 7 livros a mais. E por que não foi aceito por nós? Pelo cânon. O que é o cânon? A palavra cânon é a palavra grega, significa instrumento de medir. Então os sábios nos seus concílios reuniam os livros para saber aqueles que realmente eram inspirados por Deus ou não. Então esses 7 livros, eles não entraram. Está lá que é Macabeus, Tobias, Segunda Macabeus, Sabedoria, enfim, Edite, são os livros que não fazem parte da nossa Bíblia, mas está lá na Bíblia da Igreja Católica. São 7 livros, não é? E não está escrito na nossa Bíblia porque são chamados como livros apócrifos. A palavra apócrifa significa não teve inspiração divina, teve a inspiração humana, mas não teve a inspiração divina. E detalhe, por que também não entrou na nossa Bíblia? Porque esses livros foram escritos chamados no período do silêncio, ou período interbíblico. O que é o período interbíblico? Entre Malaquias e Mateus existe um intervalo de 400 anos. As profecias, Deus fala com o profeta até Malaquias. Chega em Malaquias, cessa. Passa-se 400 anos. Depois de 400 anos, aí começa o evangelho lá em Mateus. Então, esse intervalo de 400 anos, Deus não levanta profeta nenhum sobre a face da terra. E é nesse período que eles começaram a escrever dizendo que era em nome do Senhor, mas não era. Ou seja, foi escrito num período interbíblico. Tem umas Bíblias antigas, as modernas hoje não, mas lá em casa ainda tem uma Bíblia dessa que era do meu avô, não é? Que tem Malaquias, depois passam 4 folhinhas em branco e depois começa Mateus. Você já viu essas Bíblias assim? Não sei quem tem as Bíblias mais antigas, né? Então tem o último livro do Antigo Testamento, depois a primeira folha branca, a segunda, a terceira e a quarta. Aí depois começa Mateus. Eu não entendia porque tinha 4 folhas em branca, mas na verdade é o que? É chamado, a Sociedade Bíblica fez isso. Hoje ela não faz mais isso, mas ela botava 4 folhinhas em branco, dizendo assim, é o período do Senhor, Deus não está falando nada, tem que escrever alguma coisa, deixa a folha em branco. Entendeu? Então cada folhinha representava 100 anos. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Não é? Então é nesse período que foram escritos muitos livros apócrifos, ou seja, que não teve a inspiração do Senhor. Por isso que a nossa Bíblia tem 66 e a Igreja Católica Apostólica Romana tem 73, 7 a mais no Antigo Testamento, que não fazem parte das nossas escrituras. Por quê? Foi escrito chamado num período interbíblico ou chamado período do silêncio, ok? Até aqui, vai ter mais alguns minutos. Está difícil de entender um pouquinho da história? Querem perguntar? Um de cada vez, senão é um tumulto tremendo. Tranquilo? Beleza? Bom, então, vai seguindo a história aí. Então tem essa parte aí, né, a tradução, e agora todo mundo tem acesso à escritura, temos agora a tradução, mas eu falo todo mundo, mas não era tão todo mundo assim, porque era muito difícil, porque escrever os livros era escrito em pergaminho e em papiro, não é? Pergaminho era escrito em pele de cordeiro. O nome pergaminho vem da cidade de Pérgamo, cidade da Ásia Menor, onde foram feitas as 7 igrejas da Ásia, estão lembrados? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes. Então aquelas 7 igrejas que João escreveu, tem uma igreja lá que está na cidade de Pérgamo, e Pérgamo era o maior produtor de pergaminho. Então os pergaminhos vinham de lá para os escribas, começar a relatar, a copiar as escrituras.
E detalhe, para vocês entenderem, era um trabalho muito difícil. E eles escreviam noite e dia, e muitos, segundo o historiador, praticamente ficaram sem visão. Por quê? Não tinha luz elétrica, então a lamparina não podia ficar perto do pergaminho, porque se pegasse fogo, para conseguir o outro era a coisa mais difícil. Tenta imaginar, você está em Jerusalém, e lá para a Ásia para tentar achar pergaminho para trazer, como é que ia ficar? Então eles ficavam praticamente à noite, forçando a vista, e a lamparina tinha que ficar bem longe para não queimar. Noite e dia. Depois, os pergaminhos, eles eram, depois do pergaminho, eles começaram, usavam o pergaminho, mas a turma que estava no Egito não usava pergaminho. A turma que estava no Egito usava o que? O papiro. E o papiro é um tipo de cana que dava na margem do rio Nilo. Então eles cortavam aquela cana que dava na margem do rio Nilo, tirava aquela casca, preparava aquela casca ali, e ali eles começavam a escrever. Por isso que tem o nome de papiro, né? Que era tirado. Então escreviam rolos e mais rolos. Para você ter uma ideia, o rolo de papiro, botava um tronco aqui e a madeira aqui, e escrevendo, desenrolando, chegava de 12 a 48 metros. Então, para você ler a Bíblia, hoje nós temos aqui, por que vocês acharam rápido hoje, Isaías 49, versículo 1, 2 e 3? Porque nós temos capítulo e versículo. Tenta imaginar esses 66 livros aqui, sem capítulo, sem versículo, sem nada. Aonde que o pastor vai ler? Até a gente achar, passou o dia e você não achou. Não é? Então, era tudo escrito direto, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Não é? Tudo escrito assim no papiro, naqueles rolo enorme. Não é? Então, era muito difícil, mas os escribas iam conservando essas escrituras. Para vocês terem uma ideia, a escritura, a descoberta arqueológica que chega mais próximo dos originais do Antigo Testamento, foi feita agora e muitos dos senhores aqui já haviam nascido. Eu não tinha nascido ainda não, estou mais na frente um pouquinho. Mas quem nasceu em 48, não é? A turma aí que nasceu em 1948 para cá, em 1948 tinha um pastor de ovelha lá nas cavernas de Curã. Curã são umas montanhas que tem à margem do Mar Morto. Então ele estava ali nas cavernas de Curã, botando essas ovelhinhas para pastar ali. Uma daquelas ovelhas se perdeu, e ele, para encontrar as ovelhas, descobriu que a ovelha tinha entrado, caído em um buraco, mas na verdade aquele buraco era uma caverna. E ele entrou naquela caverna e, para surpresa dele, ele encontrou vasos e mais vasos de barro, vaso e mais barro e mais vaso. E quando quebra os vasos, sabe o que tinha ali? Os pergaminhos, as escrituras sagradas, que hoje estão expostas no Museu do Livro em Israel, as descobertas de Curã. Ali está o livro do profeta Isaías. Pegaram o texto de Isaías, colocaram para a Bíblia nossa, bateu igualzinho. Milênios depois, alguém entra em uma caverna e encontra o trabalho feito por esses irmãos lá do passado, que deixaram lá nas cavernas de Curã. As cavernas de Curã, ali quem habitava ali eram os essênios. E ali na família desses essênios tinha alguém da família de Jesus. E quem era da família de Jesus que morava ali? Primo de Jesus, João Batista, o homem que comia gafanhoto, não é? E é esse homem que batizava, ele era dessa região. A gente não sabe, quem sabe João participou ali, né? Abrindo aqueles livros ali e pregando a sua palavra. A gente não sabe disso. Mas essa descoberta, depois você pode consultar lá, em 1948, Caverna de Curã. Ou está lá escrito assim, né, os pergaminhos do Mar Morto, não é? Provando a essência da palavra de Deus.
Foi feito todo esse sacrifício, não é? A palavra chegou até nós e nós temos a palavra de Deus. Hoje tinha muita história para a gente contar, pena que o tempo não dá. Mas muitas curiosidades boa, muito boa. Essa aguça, né, a nossa mente é muito bom. Mas eu poderia perguntar, com que propósito tudo isso foi feito? Por que tudo isso foi feito? Homens deram a vida pelas escrituras, registraram, foram perseguidos. Outro detalhe aqui. Você sabe qual o primeiro livro a ser impresso? O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Até então, era tudo manuscrito. Os escribas iam escrevendo. Outro detalhe. Os escribas iam escrevendo a palavra e quando chegava a expressão lá, Iavé, né, ou Jeová, você sabia que o escriba, ele parava de escrever? Parava de escrever, ia na bacia de prata, lavava as suas mãos, pegava outra caneta e escrevia Iavé, ou seja, Deus. Aí depois trocava de caneta e escrevendo. Todas as vezes que aparecesse a palavra Iavé, em respeito, em reverência ao Criador, o Altíssimo. Eu não sou digno de escrever Iavé com essa caneta comum, não. Eu tenho que lavar minhas mãos, pegar uma caneta especial e botava Iavé e depois voltava a escrever. Eu fico muito triste, irmão, quando termina o culto a gente vê a Bíblia em cima do banco. O irmão sente falta do celular, mas será que não sentiu que esqueceu a Bíblia, não? Talvez é capaz de ligar para o zelador. Viu o celular aí, meu irmão? Deixou o celular na igreja? Aí o zelador dizendo, o celular não, mas sua Bíblia eu achei. Foi? Nem sabia que eu tinha esquecido na igreja. Se soubesse o trabalho que deu para chegar até a gente. Até o século XIV, século XV, era tudo manuscrito. E Deus novamente levanta homens. Começa a grande reforma agora com Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus e muitos outros reformadores. Martim Lutero, ele faz a tradução do grego para o alemão. O alemão não conhecia nada de Bíblia. Não tinha versão. Como que vai ler a Bíblia se não está escrito na minha língua? Lutero, então, ele traduz todo o Novo Testamento para o alemão. E para que todos os alemães tivessem acesso às Escrituras, nesse momento, Deus levanta um homem e esse homem faz uma das maiores invenções do século XV. Esse homem se chamava Gutenberg. E Gutenberg inventa a imprensa. Agora a Bíblia não é mais manuscrita. Na máquina, ela é produzida muito mais rápido. Tenta imaginar você fazer uma cópia à mão, mas se você for ali tirar a xerox, não é rápido? Você faz uma matriz, passa na xerox. Então a Bíblia agora vai tendo acesso ao povo, porque Gutenberg começou o quê? A imprimir as porções da palavra de Deus. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada. Das primeiras Bíblias escritas por Gutenberg, impressa por Gutenberg, 48 ainda existe, está em museu guardada, né? Bíblia enorme, porque não é a imprensa de hoje, mas ela foi impressa por Gutenberg e o povo agora começa a ter acesso às escrituras. John Hus faz a tradução para o inglês, e assim também os ingleses começam a ter, né, acesso. Por que tudo isso foi escrito? Tudo isso foi escrito, todo esse trabalho foi dado, não é? Tudo isso teve um propósito. E qual foi o propósito de Deus deixar essas escrituras para nós? O primeiro propósito está em Colossenses 2:9. Abre aí a sua Bíblia. E outro vai abrir em João 20:31. João 20:31. O propósito da Bíblia ser escrita é para autenticar a divindade de Jesus. João 20:31. João 20:31. Lê bem alto aí, quem achou aí.
Tá, pode ser, Colossenses. Olha só, nele, Jesus Cristo, habita o quê? Toda a plenitude da divindade. Então, com que propósito as Escrituras foi escrito? Para mostrar, né, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Vê agora João 20:31. O que João está dizendo? Tudo aquilo que eu escrevi. João escreveu o quê? João escreveu 5 livros do Novo Testamento. João escreveu o Evangelho, escreveu as 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. Não é? Então João está dizendo, tudo isso foi escrito, tudo isso eu escrevi para que você creia que ele é o quê? Verdadeiro Filho de Deus, ele é Jesus Cristo. Então, a Bíblia foi escrita com o propósito de identificar a divindade de Jesus, o único que habitou aqui na face da terra sem pecado, aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Não é isso que João fala? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, com que propósito a Bíblia foi escrita? Para autenticar que Jesus Cristo é Deus. Para o testemunho de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. Para os muçulmanos, Jesus Cristo não é Deus. Quem tem mais valor do que Jesus lá no muçulmano é Maomé. Maomé está acima de Jesus Cristo. Só que tem que Maomé morreu e não ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Siddhartha Gautama, que criou o budista, que é a seita budista, Siddhartha Gautama morreu e não ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Allan Kardec morreu, não ressuscitou e nem reencarnou. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, quando João escreve para os gnósticos que não acreditavam nisso, João está dizendo assim, eu escrevi para que vocês acreditem que Jesus Cristo é Deus. Vai lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, deixa eu ver se eu acho aqui, é Êxodo 3,14. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos, isso aí é tremendo. Êxodo 3,14. Presta atenção, isso aí é o chamado de Moisés. Moisés chega para o Senhor e diz assim, em nome de quem que eu vou chegar lá no Egito? Não é? Qual é o seu nome para que eu possa falar lá no Egito para deixar o povo sair de lá? Aí a resposta de Deus para Moisés é assim, olha, diz que, você quer saber meu nome? Aí Moisés disse, quero. Qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Eu sou. Ele não diz que é Iavé, Rafá, Jeová Jireh, Jeová Tissiknu, Jeová El Shaddai, Jeová Nissi, nada disso. Eu sou. Agora nós vamos sair do Êxodo, vamos pegar o nosso avião, vamos cortar todo o Antigo Testamento, vamos aterrissar em João capítulo 4, versículo 26. João 4, 26. Isso mostra a divindade do Senhor. Jesus Cristo é Deus. Em João 4, 26. É o diálogo que ele está tendo com a mulher samaritana. E a mulher samaritana fala assim, eu sei que um dia o Messias vai vir. Eu sei que os nossos pais já estavam falando desse Messias. E ele vai vir, ele vai estar aqui entre nós e tal e tal. E nessa conversa, quando chega no versículo 26... Jesus olha para a mulher samaritana e diz o que aí? Parou. Eu sou. Esse eu sou
que está em João, em língua grega, é o mesmo eu sou, que está em Êxodo 3,14. Em Êxodo 3,14, Deus está falando em espírito com Moisés. Em João é esse Deus que falou lá com Moisés. Moisés, eu sou, que sou. É o mesmo Deus agora que olha para aquela mulher e diz assim, eu sou. Aquilo que era espírito lá no Antigo Testamento, agora carne e osso entre nós. Deu para entender, irmão? É o mesmo eu sou. Amém? Aleluia. Coisa maravilhosa. Então foi escrito para... Todo esse sacrifício foi feito para autenticar a divindade de Jesus. Não é? É esse Deus que é, esse Jesus que é único, que é onipresente. Nós estamos adorando Ele aqui agora, tem gente lá do outro lado do planeta adorando e Ele está lá. Tem gente agora lá no Acre, em escola dominical, Ele está lá. Ele está aqui. Não é? Onde tiver 2 ou 3, eu vou estar junto. É onipresente. Mistério. Isso é um mistério. Isso é mistério. Eu gostei da palavra do irmão. Mistério. Chega aqui, meu irmão, por favor. Ô, Léo. Pega essa cadeira aí. Vem aqui, por favor. Chega aqui, Léo. Você vai entender o que é onipresença. Está vendo a cadeira? Leva a sua presença para lá. Leva a sua presença. Aqui, rapaz. Leva a sua presença para lá. Vai lá, leva. Presta atenção. Nós somos limitados. Para Léo levar a presença para lá, ele tem que ir junto. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele está assentado, mistério, ele está assentado no seu alto e sublime trono, mas a sua presença está aí. Obrigado, meu irmão. Entendeu? Ele está sentado no seu alto e sublime trono, mas a presença dele está com a sua igreja, está com os irmãos que estão assistindo em casa agora, está lá na mesa junto com o almoço com os irmãos. Mistério do Senhor, mas uma grande realidade. Amém? Então foi escrito para autenticar a divindade do Senhor. Para ganhar tempo, segundo o propósito que a Bíblia foi escrita, não é? Para dar esperança ao homem. Romanos 15:4. Já estamos terminando, irmãos. Romanos 15:4. Vamos reduzir o máximo, que tinha muita coisa para a gente falar. Romanos 15:4. Esse é o propósito que a Bíblia foi escrita. Romanos 15:4. Quem achou pode ler. Aleluia! Isso é forte demais, meu irmão. Tudo que foi escrito, que outrora foi escrito, traz esperança para cada um de nós. Ou seja, nem tudo está perdido. Há esperança, e a esperança é quem? Cristo Jesus. E nós temos presenciado isso na pandemia. É ou não é? Tem faltado alguma coisa para você nessa pandemia? Eu tenho certeza que ninguém da casa do Senhor aqui foi abalado com isso. Nada tem nos faltado, irmão. Nada. O povo de Israel falou assim: você trouxe a gente para cá para a gente morrer nesse deserto? A gente preferiria as panelas do Egito. Está escrito lá, a gente queria as panelas do Egito.
Lá no Egito a gente não ia morrer de fome não, e nós estamos aqui. Aí Deus falou assim, vocês querem a panela do Egito? Eu vou dar uma comida melhor. Diz lá que as codornas invadiram o arraial, e eles comeram carne à vontade. Quando não tinha codorna, o que acontecia? Tinha maná. O que era maná? É um alimento que foi feito na estufa celestial e servido ao povo. Tinha gosto de mel, diz a Bíblia, que o maná tinha gosto de mel. Ou seja, não era algo enjoativo, que isso para o judeu é coisa comum. Você já pensou comer maná há 40 anos? Então tinha que ser coisa gostosa, e Deus se preocupou com isso também. Não, vai ter sabor bom aí, vocês vão gostar. Porque quando vocês chegarem na terra prometida, a terra prometida vai manar leite e mel. Então o maná vai ser coisa boa. Então tudo isso foi escrito, conforme diz Paulo aos Romanos, para o quê? Para a nossa esperança. E é pela palavra que nós somos o quê? Consolados. Nós somos consolados pela palavra do Senhor. Então, o propósito da Bíblia ser escrita, primeiro, autenticar a divindade de Jesus. Segundo lugar, dar esperança para cada um de nós. Nós temos esperança quando nós buscamos a palavra do Senhor. Terceiro lugar, terceiro motivo, relatar a experiência humana como aviso. Não é? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo faz um paralelo, não é? Entre o povo de Israel e a igreja de Corinto. Então ele conta a história lá, o povo de Israel, que muitos que saíram do Egito, não alcançaram a Canaã prometida, porque morreram no deserto. E ele fazendo esse paralelo, no capítulo 10, versículo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Coríntios 10, 11, ele diz assim, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, olha de novo a expressão, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que Paulo diz assim? Então você permaneça firme. Olha o exemplo lá do povo de Israel. Aquilo lá foi escrito que eles morreram no deserto para servir de experiência para nós. Nós também estamos caminhando para a nossa Canaã celestial. E nessa caminhada para a nossa Canaã celestial, a gente não pode desistir. Vamos continuar firme, porque nós vamos chegar lá. E é verdade, irmão, nós estamos no êxodo aqui. Não é? A nossa pátria é aqui. Se fosse aqui, a gente ia viver toda a vida. Se você chegar 90, de 100 você não passa. Se você passar de 100, de 110 você não passa. Se você passar de 110, de 120 você não passa. Não é? Então nós estamos o quê? No êxodo. Nós estamos em uma saída. Não é? É claro que nós precisamos ainda desse mundo para a nossa sobrevivência, mas na verdade nós não fazemos parte dele. Então Paulo disse, olha, tudo isso foi escrito para servir de aviso, que eles pecaram e ficaram lá pelo deserto. Então pode dizer, vamos continuar, porque foi escrito para trazer alerta, como alerta para cada um de nós. E o quarto propósito é a Bíblia ser escrita. Esse propósito foi lindo. Quarto e último, né? A gente poderia falar mais, mas quarto e último propósito da Bíblia foi escrito. O que a gente ora assim, ou a gente fala, hoje nós falamos muito isso, né? Fulano descansa no braço do Senhor, o irmão dorme no Senhor, perdemos fulano essa semana, mas já está descansando. O pastor Francisco mandou uma mensagem tão bonita, né, para a família enlutada, falando lá a respeito do irmão que está a irmã que está no braço do Senhor. Não é? Com que propósito a Bíblia foi escrita? Para falar essa verdade. 1 São João, encerrando, 1 São João 5,13. 1 João 5,13. São os 3 últimos versículos para encerrar, irmãos. João 5,13. Coisa maravilhosa. Com que propósito foi escrito a palavra? Foi escrita com o propósito de nos dar
conhecimento a respeito da vida eterna. É isso que João está dizendo. Essas coisas vos escrevi para dizer que você tem vida eterna, a saber, os que creem em Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Ainda, para encerrar, Provérbio 14. Provérbio 14, 32. Provérbio 14, 32. Aleluia. É forte, né? Pela malícia, o perverso é derrubado. Mas o justo, ainda morrendo, tem esperança, porque vai viver eternamente com o Senhor. Aleluia. Foi isso que ele falou para Marta e Maria. Se preocupa não, filha, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Vamos parar por aí, né? Vamos parar, os irmãos estão cansados, estão com fome. Tinha mais coisa, vamos parar por aqui. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer ao pastor Eduardo por essa ministração tão boa que trouxe ao nosso coração. Se não ficou, perdeu, né? Nós agradecemos ao Senhor por isso. Queremos agradecer ao pastor também por isso. Desejamos que ele compre o carro o mais rápido possível. Ficar de pé e vamos agradecer. Eterno Deus e poderoso Pai que está nos céus, te agradecemos pela vida do pastor Eduardo e da sua família. Te agradecemos, Senhor, pelo carinho, atender o nosso convite, estar aqui conosco, ministrando a tua palavra e ensinando-nos a adorar melhor. Senhor, reverência diante da tua palavra. Não falta reverência diante da santidade, da autoridade. Mas, Senhor, tu estás trazendo ensinamento à igreja e nós te agradecemos por isso. Agora leva-nos, Senhor, em paz para mais esta semana. E, Senhor nosso Deus, que as notícias ruins não venham nos abalar, porque nós temos a tua palavra que nos dá esperança e nos assegura que venceremos, porque nós temos alguém que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor Jesus. Eis que estou conosco todos os dias. Aleluia, Senhor. Nosso Deus, abençoe a toda a tua igreja e prepara-nos, Senhor, para domingo que vem, quando teremos a Assembleia da Igreja, logo após o nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém.